Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar a aula, vamos falar sobre potências de base 10. Ela vai ser o apoio que nós vamos ter para seguir no conteúdo de notação científica. Então, vamos lembrar da ideia da potência, né? 10 ao quadrado significa que eu vou fazer 10 vezes o próprio 10. Como que eu faço 10 vezes 10 eu obtenho 100. Muito bem. O 10 elevado ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10 já dá 100, foi o resultado anterior. 100 vezes 10 é como se aumentasse um zero. Então, vira 1000. 10 elevado à quarta potência vai ficar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Quer dizer, se até o terceiro 10 aqui foi 1000, então vezes 10 é aumentar o zero em relação ao 1000. Então vai dar 10.000. Se a gente observar, o que está acontecendo com o resultado? O resultado é sempre o número 1 seguido de quantos zeros for o expoente. Então, por exemplo, nessa daqui o expoente era 2, tem 2 zeros. No 10 elevado ao cubo, 3 zeros. 10 elevado a 4, a quarta potência, né? 4 zeros. Então, o que vai acontecer? Se eu colocar assim, por exemplo, 10 elevado... Vamos pôr 3 pontinhos aqui indicando que está seguindo. Se eu colocar 10 elevado a 8, né? Não aumenta muito, não. Eu não vou precisar colocar todo esse procedimento. Eu sei que o resultado vai ser o número 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Ficou até feio aqui, mas enfim. Colocando aí, ó, 100 milhões, né? Então, as potências de base 10, elas são muito úteis. Nós vamos ver nos cálculos de valores grandes, né? Ou também de valores pequenos, como eu vou mostrar agora a sequência. Vou fazer aqui do lado para a gente observar pela sequência anterior. Vamos imaginar que eu vou decair esse expoente aqui. Eu vou fazer 10 elevado a 1. 10 elevado a 0 e depois eu vou para 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 2. E vamos entender o que vai acontecer. 10 elevado a 1, eu vou repetir o 10, uma vez. Então, é o 10, né? O número 1 seguido de um zero. 1 no expoente, 1 zero. O que é o 10 elevado a 0? A gente sabe que quando o expoente é 0, o resultado é sempre 1. Então, na verdade, é 1 seguido de nenhum zero. O que vai acontecer quando for 10 elevado a 1? Nós vimos nas aulas anteriores os expoentes negativos. A regra é, inverte a base, né? A gente faz assim, a gente coloca 1 décimo e faz isso aqui elevado a 1. O que é 1 décimo elevado a 1? É 1 décimo mesmo, né? Só que aí, nós vamos associar a fração a um resultado decimal. O que é 1 sobre 10? Se a gente for lá fazer a divisão, 1 dividido por 10, nós colocamos o zero aqui, 0, o resultado dá 0,1. Então, 10 elevado a menos 1 é 0,1. O 10 elevado a menos 2 é o mesmo pensamento. Eu inverto a base, 1 sobre 10 vai ficar, e o expoente sem o sinal negativo. A hora que eu calcular isso aqui vai dar 1 sobre 100. E o que é 1 sobre 100? Se eu fizer o mesmo procedimento que eu fiz aqui, 1 dividido, a hora que eu dividir 1 dividido por 100 vai dar 0,01. Vou fazer aqui do lado, aqui, 1 dividido por 100. Eu vou precisar acrescentar nesse 1 aqui, um zero não dá. Preciso de mais 1, então vai ficar 0,01. Aí dá 100 certinho no caso aí. Vamos ver 100, 100. Então, 1 sobre 10, ou 1 décimo ao quadrado, é 0,01. Então, se a gente olhar para o princípio, que era 10 elevado a menos 2, o resultado deu 0,01.
olha o que está acontecendo, né? A hora que eu vou diminuindo aqui o expoente, os zeros vão diminuindo também, digamos. Mas quando acontece menos 1, ele não diminui, ele vai tendo zeros. Então, o que acontece, na verdade? A vírgula, ela vai mudando de posição. Se eu partir do 1, por exemplo, e tentar colocar uma vírgula aqui do lado do 1, deslocar a vírgula, uma casa para a esquerda, eu vou ter 0,1. Se eu deslocar mais uma casa para cá, vai ser 0,01. Então, quer dizer, se for 10 elevado a menos 3, eu vou colocar aqui embaixo que não vai caber, mas se for 10 elevado a menos 3, vai ser 0,001. E assim por diante. Então, esse começo de potência de base 10 vai ser a base para continuar aí a ideia de notação científica. Pausem o vídeo e copiem isso no caderno de vocês. Então, agora nós vamos falar sobre a notação científica. Aqui eu coloquei um resumo, que eu quero que vocês escrevam no caderno de vocês. E eu já vou dar alguns exemplos de como que se faz esse cálculo. Então, o que é uma notação científica? É uma escrita científica usada para fazer cálculos com números muito grandes ou números muito pequenos, né? Existem muitas situações em que a gente vê números muito grandes. Por exemplo, a distância da Terra até o Sol é representada por meio de um número com muitos dígitos, né? Então, nós temos a notação científica para registrar esse número. Assim como também nós temos números muito pequenos, por exemplo, o tamanho de uma célula, né? Do comprimento de um inseto muito pequenininho. Enfim, tem muitas situações em que a gente pode usar um número, né? Representá-lo por meio de uma notação científica. E qual é o objetivo da notação científica? É facilitar cálculos. Né? Quando a gente precisa pegar, por exemplo, a distância da Terra até o Sol e precisa fazer algum cálculo com essa distância. Se nós deixarmos na notação científica, o cálculo fica mais fácil, tá? Fica mais fácil de resolver usando aí propriedades das potências. A gente vai ver que tudo se relaciona. Então, aqui eu coloquei, né, números muito grandes ou muito pequenos, e é uma escrita abreviada. Aqui eu coloquei de uma forma genérica, parece estranho, mas a gente já vai ver com os exemplos que é fácil de entender. O número, então, como é que tem que estar escrito o número? Ele tem que estar o número A aqui. O que é esse número A? É um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Essa frase em escrita matemática, ela é escrita da seguinte forma, né? Vamos usar símbolos, já que em matemática usa bastante símbolos. Nós temos a escrita, né? Como que fica isso? A tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, é uma forma de a gente representar essa frase aqui em linguagem matemática. Eu gosto sempre de relacionar escrita por extenso com a escrita matemática, simbólica. É muito importante. E quem que é o n? Esse n que está aqui com o expoente do 10, ele é um número inteiro. Então, ele pode ser, por exemplo, 10, 12, 13, ou pode ser menos 2, menos 5, menos 7. A gente vai entender quando que ele é positivo e quando ele é negativo, o que acontece. Então, nesse momento, vocês vão copiar isso aqui no caderno. Eu já vou dar alguns exemplos. Pausem o vídeo de vocês para copiar o que está aqui. Então, vamos ver dois exemplos de cálculo de representação, né, de um número, uma notação científica. Então, eu tenho que ter na minha mente que esse número tem que estar no formato assim. O A, né, lembra que eu coloquei na parte anterior aí? Tem que ser o número A vezes 10 elevado ao expoente que a gente vai descobrir agora. Então, como que eu vou pensar? Eu vou olhar para esse número aqui, ó, e vou imaginar aonde eu posso colocar a vírgula nele, que ele fique um número maior do que 1 e menor do que 10. Então, se a gente pensar aí um pouquinho, vamos pensar que eu colocasse a vírgula aqui, ó,
vira 14, alguma coisa. 14 é maior que 10, então não é viável. Eu vou colocar entre 1 e o 4. Então, eu imagino a vírgula, imagino. Ó. Tanto é que eu estou pontilhando a vírgula, porque ela não está aí. Eu imagino ela, nós podemos representar aqui. Então, 1,49600, esse aqui é um número maior do que 1 e menor do que 10. O que eu vou fazer? Eu vou registrar esses dígitos aqui, ó, nessa parte aqui, que é o representado por A, que eu coloquei naquela hora. Ficar 1,496. Por que eu não coloco os zeros aqui? Porque os zeros depois da vírgula não tem efeito. Então, a gente deixa só esses. E agora eu tenho que descobrir o expoente. Então, eu vou pensar o seguinte. Nós colocamos a vírgula imaginária aqui. Qual é o deslocamento dessa vírgula até a vírgula real, né? Porque a vírgula real do número está aqui no final. Ela não está visível porque não precisamos colocar, mas ela está aqui, digamos assim, né? Porque isso aqui é um número inteiro, né? Então, eu vejo qual foi o deslocamento da vírgula. Eu vejo que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, o que vai acontecer? O expoente desse número aqui vai ser do 10, né? Vai ser 8, que é o deslocamento das casas. Isso, a gente vai ver que o número, o expoente aqui vai ser positivo. Pode pôr assim, ó. Expoente positivo é um número grande. Então, a gente vê, por exemplo, que esse número aqui, ó, é um número bem grande, né? Pensando no número aqui, é 149.600.000. É um número muito grande, então o expoente é positivo. Agora, vamos imaginar a situação quando nós temos esse exemplo aqui, ó, 0,025. Esse é um número muito pequeno. Não tão pequeno, digamos assim, mas é um número bem menor do que 1, né? É 0,025. Vou também deixar nesse formato. Vai ficar um número aqui que eu vou descobrir já já, vezes 10 elevado ao expoente, que também nós vamos descobrir. Como que eu vou imaginar? Esse número, do jeito que ele está bem menor do que 1, né? Onde a vírgula estaria para que esse número fosse maior do que 1 e menor do que 10. Maior ou igual a 1 e menor do que 10. Eu poderia imaginar a vírgula aqui, ó. Se a vírgula estivesse aqui, o número seria 2,5. Então, eu imagino a vírgula nessa posição e vou registrar o número, né? Os dígitos que nós vamos ter. A vírgula estando aqui, esses zeros não tem efeito. Vai ficar assim, 2,5 vezes 10. E agora, para descobrir o expoente, eu olho para cá, ó. A vírgula real para a vírgula imaginária, nós andamos 2 casas, né? 2 casas para a direita. A vírgula andou. Então, o expoente do 10 aqui vai ser menos 2. Mas por que menos agora? Porque esse número ele é muito pequeno, né? Então, quando o número é muito pequeno, o expoente desse 10 aqui é negativo. O expoente negativo significa que o número é muito pequeno, um número pequeno, vamos supor assim. E é isso. Minha lousa tá um pouquinho torta aqui, mas tá bom, né? Tá dando pro gasto. Eu vou tentar melhorar a minha coordenação aqui. Então, pausem o vídeo de vocês e registrem essas informações no caderno. Agora, vamos ver um exemplo, né, alguns exemplos, em que nós temos a notação científica e eu quero escrever, né, um número que está na notação científica para a escrita decimal. Como se fosse o caminho inverso do que nós fizemos agora há pouco. Então, eu vou imaginar assim, ó. Se é um número com o expoente positivo, significa que o número aqui é muito grande. Então, eu vou começar com esse dígito aqui, com o dígito 6. E vou colocar quantos zeros mandar o expoente do 10 aqui. Não é 10 elevado a 3, então vai ser 3 zeros aqui na frente do 6.
Pronto, é isso. Para eu ter certeza se eu acertei, eu faço o caminho inverso, imagino o caminho inverso. Como que eu faria isso na escrita notação científica? Colocaria a vírgula aqui, né, imaginária aqui, colocaria 6 vezes 10 elevado a 3. Uma forma de comprovar se eu acertei ou não. Se eu sei escrever o número em notação científica, eu sei escrever em notação decimal também. Bom? Nesse caso da B, o expoente é negativo, então é um número muito pequeno, ele inicia com 0, e aí, depois da vírgula, ele tem que ter 2 casas depois da vírgula. Só que aí, o último dígito tem que ser 4. Então, como que eu faço se o último dígito tem que ser 4? Eu não posso colocar 2 zeros aqui, porque se eu colocar 2 zeros e o outro for o 4, eu vou ter 3 casas depois da vírgula. Então, não dá certo. Nós vamos precisar colocar um zero aqui. Zero está desproporcional ao outro. Um pouco maior. Zero aqui. E o dígito 4 no final. Então, 0,04. Vamos ver uma situação em que esse primeiro número já é com vírgula. Né? Eu sei que eu vou precisar, como esse é um número positivo, vou começar com 3 e com o 2. Só que eu imagino assim, ó, tem que ter, a partir desse número aqui, 4 casas depois desse 2 aqui, digamos, ou melhor, depois da vírgula. Então, esse 2 está contando uma casa, eu vou precisar de mais 3 zeros para totalizar as 4 casas que eu imagino aí. Será que eu acertei? Então, eu imagino se a vírgula tivesse aqui, que seria o ideal, né? 3,2. A vírgula imaginária aqui avançou 4 casas. Bateu, então tá certinho a minha escrita decimal. Às vezes a gente confunde mesmo, normal. Mas aí a gente tem que estar sempre fazendo esse caminho inverso, comprovando, voltando. Vamos imaginar uma quarta situação aí. Agora vamos fazer o número 1,4 vezes 10 elevado a menos 3. Então, nesse exemplo, o que vai acontecer? Nós vamos olhar para esse número, né? Os dois últimos dígitos tem que ser 1 e 4. Vou colocar aqui, ó, 1 e 4. A vírgula imaginária agora está aqui. Eu sei que a vírgula real é 0, aqui no começo. Por quê? Porque este é um número negativo, o expoente é negativo, vai ser um número pequeno, começando por 0, Eu imagino o deslocamento da vírgula, que vai, da vírgula real do número, para a vírgula imaginária, ó, que era como se fosse 1,4 lá no final. Esse deslocamento da vírgula tem que ter 3 casas decimais. Então, eu vou colocar 0, mais outro 0 e 1 e o 4. Então, ficou 0,0014. Aí, eu posso limpar isso aqui, ó. O número, então, esse número na escrita decimal ficou 0,0014. Será que eu acertei? Vamos verificar, ó. Fazer o caminho inverso, tentar transformar de novo em notação científica. Se a gente aprendeu em notação científica, a gente consegue rever o número sempre. Então, eu vou transformar isso aqui em notação científica. A vírgula imaginária aqui, para ser 1,4. Deslocamento da vírgula imaginária para a vírgula real do número, 3. Então, 10 elevado a menos 3. Uma forma de estar sempre verificando, porque às vezes confunde fazer da escrita científica para a escrita com a decimal, né? Mas é uma situação que nós temos que estar sempre verificando, vendo e revendo para ver se acertou. Uma coisa legal aqui, a gente vê, é que sempre tem a ver com o deslocamento da vírgula. Vírgula real para vírgula imaginária foram 3. Expoente 3. Nesses outros casos também, ó. A vírgula real do número. Esse aqui não tem vírgula, mas é como se uma vírgula estivesse aqui, ó. Do número. A vírgula imaginária lá, aqui, deslocou quanto? 4 casas também. E assim por diante.
A parte boa é que quando o número aqui da frente é um número inteiro, não tem vírgula, a gente não precisa se preocupar muito, né? Olha, vai dar sempre o número daqui, seguido dos 3 zeros. Ou, quando é negativo, né? O número 0,04. 2 casas certinho, depois a vírgula. Mas é uma coisa que a gente tem que estar sempre observando. Então, vou apagar aqui. Pausem o vídeo de vocês para copiar isso aí no caderno. Bons estudos para vocês, pessoal. Até a próxima.